O Homem do Ano, de 2003, dirigido por José Henrique Fonseca, é o primeiro filme brasileiro que cita aqui, se não me engano. Então, caso não tenha assistido, fica a recomendação, é um baita filme. Mas enfim, meu intuito aqui é falar quase que exclusivamente do protagonista Michael, sugerindo um paralelo entre a sua conduta e a do Meursault, protagonista do livro O Estrangeiro. Através deles, quero apontar a diferença entre o sentimento e a noção do absurdo, presentes no pensamento do filósofo Albert Camus, que a propósito escreveu O Estrangeiro. De modo que, creio eu, ficará claro que os dois personagens não são exemplos. Aos nossos olhos, eles não passam de estrangeiros ingênuos, e sua revolta, principalmente se tratando do Michael, não vai além do sentimento do absurdo, mas é preciso dar um passo a mais. E em alguma medida, o Michael até consegue progredir no fim do filme, mas não através da violência que ele pratica no decorrer dele, e sim dizendo não a ela. Acho interessante, antes de tudo, que a gente comece o vídeo definindo o que é absurdo. O conceito filosófico do absurdo diz basicamente sobre a gratuidade das coisas dispostas no real enquanto percebidas por um indivíduo consciente separado dessas coisas. O ser humano não é o mundo, no entanto, por outro lado, ele só pode ser no mundo, tornando assim o absurdo uma consequência necessária dessa cisão entre o indivíduo e a realidade ao seu redor. Nas palavras do próprio Camus, como vimos lá no vídeo sobre o filme Stalker do Tarkovsky, o absurdo é resultado do confronto desesperado entre a interrogação humana e o silêncio do mundo, sendo o absurdismo, por assim dizer, uma tentativa de fazer desse ato de interrogar ele próprio o sentido da vida. Porém, antes de formar uma noção do absurdo na qual é possível justificar a existência humana ante a gratuidade despropositada do cosmos, há um sentimento. E proponho essa diferenciação me baseando no próprio Camus e na interpretação que Jean-Paul Sartre fez de sua obra. Abre aspas para o Sartre citando o Camus. O sentimento do absurdo não é, no entanto, a noção do absurdo. Ele afunda, nada mais, não se resume a ela. Poderíamos dizer, sugere o Sartre, que o mito de Sísifo visa nos dar essa noção e que o estrangeiro, protagonizado por Meursault, quer nos inspirar esse sentimento, ou seja, ao sentimento do absurdo e à noção do absurdo. Aqui falamos sobre o sentimento. É nesse sentido que sugiro uma aproximação entre Michael e Meursault, pois são dois personagens inocentes na medida em que apenas sentem esse absurdo, não tendo uma real noção dele. Eles inspiram o absurdo, mas não possuem uma consciência bem formada dele. São indivíduos em alguma medida revoltados e incapazes de participar de nossas regras, mas também incapazes de sugerir alguma coisa. Não por acaso Meursault é estrangeiro. Chamá-lo de bom ou mal seria uma tentativa de adequá-lo aos nossos parâmetros, mas ele não partilha das nossas regras morais. Isto é, ele não está jogando o mesmo jogo que a gente. Esse também parece ser o caso de Michael. E é interessante que a gente perceba que ser estrangeiro é ser estrangeiro não só para as pessoas ao redor, mas para nós mesmos. Daí surge o sentimento do absurdo. Assim diz Sartre, outra vez citando o Camus. É, enfim, eu mesmo em relação a mim mesmo, quer dizer, o homem da natureza em relação ao do espírito, o estranho que em certos instantes vem ao nosso encontro num espelho. E não me parece gratuito que isso soe tão familiar com a epifania que foi o ponto de virada da história de Michael, perceba. Eu sempre me achei um homem feio, nunca gostei de me olhar no espelho, mas naquele dia foi diferente. Eu olhei para aquele cara que era eu, mas não era eu, um louro, um estranho. Eu passei a maior parte da minha vida querendo ser outra pessoa. E ali, eu vi que tinha chegado a minha hora. No entanto, embora pareça que ele está assumindo o controle da sua vida, é justamente o contrário. Ele segue sendo tão vítima da falta de propósito do real quanto as pessoas que matou. Não fosse o gol marcado por Petkovic aos 43 do segundo tempo na final do Carioca de 2001, ele sequer teria perdido a aposta que o obrigou a pintar o cabelo. Se não lhe acompanhasse uma dor de dente ocasionada por seu vício em Coca-Cola, ele não teria ido ao dentista, que lhe ofereceu um tratamento dentário em troca do seu serviço. Pode até parecer que ele assumiu o controle da sua vida, mas ele continua refém da falta de sentido das coisas. Sua violência
violência nesse sentido é mais uma maneira de expressar sua revolta que um ato consciente que sugira alguma coisa. Se trata de um personagem intencionalmente simplório. E digo isso tudo para deixar bem claro que tanto ele quanto o Meursault não são heróis, não são exemplos a serem seguidos. São apenas dois personagens expressando sua revolta diante do papel passivo que possuem em relação ao todo. E embora eles inspirem sim o absurdo, enquanto sentimento ainda é muito pouco, e o Camus sabia disso. E certamente José Henrique Fonseca também sabe. Não é por acaso que Sartre diz que Meursault era um personagem, abre aspas, idiota. Eles são inocentes num sentido de ingenuidade, mas é preciso dar um passo além, não dá para tomar seus atos como referência. O sentimento do absurdo precisa arrumar para uma noção bem formulada dele. O pensamento do Camus é montado desse modo. Sua filosofia não direciona para o suicídio ou mesmo para o homicídio. Michael e Meursault são personagens que representam a fase inicial dela. E por isso são inocentes, pois são estrangeiros para nós, são estranhos. O único equívoco talvez seja pensar como Michael pensou durante boa parte do filme, que a liberdade de matar tinha lhe dado o controle sobre a sua vida. Não tinha. Ele só assume as rédeas da própria existência já no fim, quando nega a violência e se opõe àqueles que o obrigavam a praticá-la. Aí sim, conscientemente ele diz não e em alguma medida se torna livre. A vida é uma coisa engraçada. Se você deixar, ela vai sozinha, como um rio. Mas se você quiser, pode colocar um cabresto e fazer da vida o seu cavalo. A gente faz da vida o que quer. Cada um escolhe sua sina. Cavalo ou rio. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, etc e tal. Você também pode me seguir nas outras redes sociais, @plebecine_ em todas. Eu posto uns conteúdos bacanas sobre cinema lá. É isso. Abraço.